Chama muito, bebê. Por que tu não baixa um pouco a câmera? Bom dia, Priscila, tudo bem? Escutas? Bom dia, Priscila, tá me ouvindo? Eu acho que de repente o teu fone não tá bem, mas tranquilo. Tocar esse sábado que tá bem bonito, né? Ah, é verdade. Escuteiro. Agora tá me ouvindo? Tá me vendo? Ô, Priscila, como é que tá, menina? Firme? Bem. Ai, gostei desse colar. É, Pedras. eu sou apaixonado por pedras, né? Mas sabe como é que é, né? Ah, eu acho ótimo também. Energizante. Bah, eu não posso ver pedra desde criança, eu sou assim. Desde criança, bah, que louco. Deixa eu ver, hoje é 2? Foi? Hoje é 2, Hoje né? é dia do... Ah,
vocês hoje. Então, a gente tem um feriadão, então, semana que vem, né? Pois é, queremos sim. Tem até que ver se o grupo vai funcionar, não. E a gente combina hoje, tá? De repente, a gente dá uma folga. Uhum. Vou colocar aqui, pessoal. Estamos com o Zoom já aberto. E o TCC? As provas, Pois tá? é, Tá em semana de provas? não. Não? Foi semana passada, teve umas 2 provas, mas as provas estão bem espalhadas assim no semestre. Acho que os professores foram bem flexíveis nesse sentido. A maioria fez trabalhos semanais ao invés de fazer uma prova com toda a matéria. É melhor, sabe? Consegue acompanhar o que ele está falando e também fica mais didático. Coisa boa. Coisa boa. Tá aí, tu tá torcendo que a gente volte ao vivo. Pessoal, aula presencial. Como é que tá? Eu não sei, eu tô dividida. É? A parte de mim sente muita falta das aulas presenciais, porque eu acho que é muito mais rico. Imagina a gente tocar essas experiências e falas presencialmente, é outra sintonia, né? Mas, ao mesmo tempo, estou adaptada já ao ensino à distância. Eu consigo, estou fazendo 10 cadeiras. Coisa boa. Peço desculpa se eu tô tomando meu café, tá? Não, mas a minha introdução, você chegou a conseguir ler? Como é que é? Como é que é? A introdução do meu TCC, você conseguiu ler? Não. Tu mandaste junto? Uhum. Tá, vamos abrir aqui. Vamos lá, Priscila. Aqui. Deixa eu ver. Tu mandou junto com os fichamentos, é isso? Não, eu mandei no último sábado, mandei pelo WhatsApp. Ah, então tá. Vamos lá, então. Mandei pelo WhatsApp e sábado passado. Eu abro aqui. Uhum. Eu tenho aqui um... Tu tá no escritório de advocacia, né, Priscila? Então, inclusive, meu contrato termina em novembro e eu já estou com a ansiedade no nível hard. É. Que signo tu és, Priscila? Sou ariana, Uh! levemente acelerada e agitada. Que dia que tu és? Eu sou dia 5 de abril. Eu sou dia 10. Mas por isso que eu me identifico muito aí com esse teu corre de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu também. Sim. Tu não deve ter muita paciência também. Não. Bons alienos. Os alienos da Gema não têm muita paciência. Não. E Não, sou né? bem chata com o horário também. Daiana, bom dia. Vamos ver se a Daiana tá aí. Bom dia. Bom dia. Eu tô igual um radialista hoje, tá, Daiana? Então, bom dia a todos. Gostei, professor. Radialista de cidade pequena, sabe, Daiana? Aí, assim, uma cidade média, né? Média. Uma cidade pequena. Vamos ver aqui o TCC. Esperando o pessoal acordar. Quando eu tinha a idade de vocês, quer dizer, mais jovem, né? Quando eu tinha uns 15 anos, eu adorava escutar a rádio às 4 da manhã. Nossa. Coisas 4 da manhã. Não tinha computador, né? Não tinha internet. Vocês ficam... Ai. Tu e a Priscila ficam... Mas tem gente que fica toda noite. A minha filha, eu tenho que chamar a atenção dela. Se deixar, ela fica toda noite nos games. É game, né? Uhum. Eu tive essa época também. Vocês gostam de game? Jogo? Eu adoro, adoro. E tu, Priscila? Eu sou mais das séries. Tanto que quando a Dayana comentou do Dem, eu vi. Tem isso, né? Muita série. Ai, queria, sou apaixonada por série. Eu fico assim, faço maratonas. Não preciso passar. Depois passa umas dicas boas aí, Priscila. Esse que a Dayana comentou do Dem que tá no Prime, eu gostei da série exatamente para
para questionar, para sentir um pouco desse outro lado, porque para mim ele trouxe uma questão mais psicológica dos próprios autores, sabe? Não era só o racismo externo, era uma violência também com eles com eles mesmos, uma cobrança interna. Aquilo ali para mim foi interessante. A maior parte da casa, para mim, é a parte mais... Eu só terminei a série por compromisso, assim, comecei, vou terminar, mas depois daquele episódio, daquela cena, muito é angustiante, assim, de ficar... É horrível. Mas as pessoas me perguntam, tu indica? Eu indico. Acho que é legal de ver uma série mais pesada também. Não ficar só numa série que questiona, tal, mas que não trazem uma questão psicológica. Eu acho que essa série traz meio né? Também. Mas é muito bom. Bom dia, bom dia. Bom dia, quem fala? É o Siron, o sumido. Ô, meu doutor, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bem, graças a Deus. Temos que montar um podcast nosso aí, né? Coisa boa, coisa boa. Aí a gente pode ouvir a qualquer tempo, né? Maravilha. Não, mas não é podcast. Como é que é aqueles canais no YouTube, Priscila? Como é que é o nome? É podcast. Não, é tipo Flow. É podcast, só que é gravado. Sim, sim. Trazer gente para entrevistar. Eu tava ouvindo o podcast do Mano Brown. É bom? Muito interessante. Eu gostei, né? Acho que essa semana ele vai trazer aquele rapaz, o Holiday, né? Já quero ver. E aí, Cauê, tá desligado o teu fone aí? Já. Bom dia. Já trouxe, ele trouxe o Holiday. Não ouvi e aí, como é ele. que foi? Diz que ele pegou leve. Diz que ele é? deu, eu não ouvi ainda. Diz que ele deu o papo reto pro Holiday, mas pegou leve. Olha. O que eu vou dizer, né? Tem que dar palco para essa gente, né? Anilton, bom dia. Tem que dar palco, democracia, né? Se tu não pratica democracia, depois não pode falar dos bolsos, né? Dos boas aí. Tem que dar palco. E falando em palco, terça, quem quiser participar, tem um bate-papo da Luciane. É Luciana ou Luciane? É Luciana Genro, né? Na nossa turma de política, tá? Quem quiser, eu vou deixar o link disponível do Zoom. Ela vai falar da organização política na perspectiva do socialismo, tá? Então, nós tivemos semana passada um debatedor conservador e essa semana a gente vai ter um debatedor da esquerda com a nossa turma. Nossa turma tem 120 alunos, então quem quiser participar vai ser bem legal, tá? Os 45 minutos para a Luciana trazer os pontos de vista do PSOL, essa polêmica envolvendo o PSOL, né? Deu bate-boca, foi no Congresso do PSOL, não sei se alguém participasse, Nilton, semana passada, onde o pessoal decidiu que não vai receber ajuda na iniciativa privada e coisa e tal, e aí o movimento negro no Rio está acusando o pessoal de partido racista. Tem uma coisa aí. E a gente vai aproveitar para bater um papo com a Luciana terça. Mas pensa nessa ideia, Priscila, montarmos. Bom dia, Rovana. Doutora Rovana, professora. Bom dia, pessoal. Desculpa que estava meio atrapalhada com a tecnologia, mas agora vai. Mas sábado é para ser leve, né, gente? Não vamos se estressar. A gente passou toda a semana, a gente está esticando a corda, né? E aí, semana que vem, como é feriadão, eu pensei, de repente, a gente suspender o encontro da semana que vem para a gente dar uma pausa, né, Cauê? Eu tenho... Desculpa eu interromper, professor. Eu acho ótima a alternativa, inclusive, é dizer que eu não ia poder estar semana que vem. Eu já aproveito para convidar vocês, tá, para um evento que nós teremos dia 9 de outubro, sábado, às 9h30 da manhã. Meu inglês é meio ruim, tá, gente? Don't shoot, it's just cardio. Tá? É um evento que a gente vai buscar trazer o exercício físico como um meio de... enfim, um meio de prevenção da saúde, né? Mas também que é um meio que, enquanto nós, pessoas pretas, estamos praticando exercício físico, nós somos alvo também. Então, nós ficamos sabendo que houveram 3 casos recentemente de homens negros que estavam praticando exercício físico. Um foi um rapaz haitiano, o outro foi um rapaz negro aqui de Porto Alegre, próximo em Iguatemi, que houveram abordagens ostensivas, né, da Brigada Militar, daquele jeito, né? Daquele jeito que eles abordam, enfim.
E então esse evento vai ser organizado pela OAB, pela Defensoria Pública, também com a Afrofit, que eu faço parte desse movimento, e aproveito com vocês para convidar vocês também, né? Se nós não tivermos o nosso encontro da semana que vem, né, professor, se me permite, né? Não, E nós esse não evento vamos vai ter. ser Oi? Nós não vamos ter. Ah, tá. Esse evento vai ser Não ali teremos no encontro. Teatro Pôr do Sol, até o Iberê Camargo, tá? Vai ser uma caminhada ou corrida, tá? De 4 quilômetros, às 9h30 da manhã. Né? Com, claro, todo mundo de máscara, a gente vai enfatizar bastante isso, né? Manter o distanciamento. Tá? Mas conto com vocês, evento de graça. Coisa boa, Cauê. A gente precisa disso, né? Dia 17 eu vou estar correndo. Vamos correr junto, Cauê. 17? É. Ah, professor, sabe que depende do tempo, né? Se for um tempo que eu consiga alcançar e consiga correr, eu vou. Não, mas não te empolga muito, eu corro na manhã. É que tem a corrida, começou, né? Com essa função das vacinas, a gente vai poder competir, né? Mas eu não vou competir, Maravilha. só vou participar. Então, Show. eu e meu filho já estamos inscritos, então, quem quiser, está aberto ainda as inscrições, estão abertas ainda. Vamos conversar, então. Vamos correr lá um pouquinho, bater. Bora, então. 5 quilômetros, 3 quilômetros, não sei, depende, que tu quer correr, né? Eu vou. É bom para dar risada e ver gente. Vamos sim. E aí, pessoal, nós hoje temos o Edson, então o Edson vai apresentar um capítulo importante para nós. Eu não sei se o Edson está em condições, porque estava com dificuldade na internet dele, mas, de qualquer forma, Edson, se não der, a gente toca aqui, tá? O grupo existe para isso. Então, eu estou aqui com o celular aberto, mas minha internet em casa é super instável, então não sei se eu vou conseguir, não sei nem se vocês estão me escutando agora. Ouvimos perfeitamente. Se for o caso, eu posso ir tentando, se der algum problema aí, para e depois outra pessoa continua, e aí eu fico com a câmera fechada mesmo, porque eu estou no celular. Tá. Não, tranquilo, eu vou te acompanhando aqui. O pessoal com certeza leu. É um capítulo muito curto, né? Acho que tem o quê? Umas 6 folhas. Então, fica tranquilo aí, tá? Só apresenta o título aí, o resto a gente produz aqui. Conhecimento a gente produz. Então, tranquilo. Então, depois a gente vai tentando se ajeitar aqui, né? Teu time ganhou ou perdeu, Edson? Ixi, meu time tá meio ruim das pernas, viu? Crise atrás de crise. É o Santos? Não, São Paulo. Ah, São Paulo. Não, tranquilo. A gente gosta muito de São Paulo, aqui do Sul. Toca aí. Quer que inicie já falando? Ou vocês querem comentar algumas outras coisas antes, depois eu faço, enfim? Pode começar. Ah, tá bom, então. Bom, tentar fazer o mais breve possível, né? Por causa desses problemas que tá acontecendo hoje aqui. Tipo aquela tal da lei de Murphy, né? Bem no dia que eu tenho que apresentar, me acontece essas questões. Bom, essa semana para mim foi bem corrida. Eu até peguei ontem para poder fazer a leitura desse capítulo, e quando eu vi era um capítulo bem curto, né? Então, eu até achei melhor também, porque as coisas que está acontecendo no mestrado, leituras, mas a leitura desse capítulo, enfim, aí deu para compreender bem a questão dele, né? Apesar de ser um capítulo assim curto, mas eu achei ele bem forte, bem intenso. Eu gostei muito. O Du Bois nesse capítulo ele faz como se fosse uma espécie de etnografia, né? Onde ele
onde ele descreve bem o que está acontecendo no local, descrição dos personagens. Você consegue até imaginar, né, como que os personagens eram em questão adjetivas, em questão físicas. Enfim, algo muito, muito, muito bem detalhado e que eu achei incrível a forma de escrita que ele foi feito, né? Por mais que seja curto, como eu já havia comentado, né? Bom, o capítulo ele inicia com uma frase como se fosse equivalente a um "era uma vez", né? E isso já dá sinais de que ele vai ser descrito através de alguma história ou relato de vida, né? E realmente o capítulo trata justamente de uma descrição de uma parte de vida dele, de 17 anos atrás, né, de quando ele fez a escrita desse livro, de quando ele era um estudante da Universidade Fisk, né, e na época ele precisava encontrar trabalho como professor no Tennessee, depois de se formar, né, local esse que no livro ele trata como se fosse o outro lado do véu, né. Bom, Du Bois ele descreve o instituto de professores que frequentou, na qual os professores brancos tinham aulas pela manhã e professores negros à noite. E a segregação do instituto do professor evidencia de fato, né, que o racismo, no caso, não é apenas injusto, mas totalmente impraticável, né? Após o período de graduação ou treinamento, como descrito no capítulo, né, os professores saíam às caças das escolas, viajando pelo país e perguntando a cada escola individualmente onde precisava de algum professor, né? E embora o Du Bois ele levasse uma vida muito privilegiada em comparação com os negros do Sul, suas experiências ainda são muito afetadas pelo racismo, né? E o fato dele e de outros novos professores precisarem encontrar uma escola a pé retrata bem a infraestrutura da época, né, sulista, como uma forma bem antiquada e meio que desorganizada, né? Onde eles percorriam quilômetros e quilômetros a pé, indo de vilarejos em vilarejos, enfim. E ao longo do capítulo, Du Bois ele descreve, né, aspectos positivos de situações, inclusive negativas, né, que vão aparecendo, né, no decorrer da trajetória dele. Assim, ele viajando para o leste de cidade em cidade, ele finalmente conseguiu encontrar uma pequena vila, né, um vilarejo rural, com uma escola de toras de um cômodo, e para isso ele teve a ajuda da Josie, que inclusive é uma personagem principal desse capítulo, né? Particularmente, eu fiz uma leitura 2 vezes do capítulo para poder compreender melhor a questão da Josie, né? E ela realmente é como se fosse a, a personagem principal, né? Uma garota de 20 anos de idade que ele conheceu enquanto caminhava. Ele descreve bem detalhadamente a família dela como uma família pobre, que tinha uma vida difícil. Mas eu percebi que na escrita dele ele teve todo um cuidado de ilustrar suas qualidades admiráveis também, né? E da mesma forma ele apresentou momentos de alegria contaminados assim de otimismo esmagado, né, no decorrer do capítulo. Uma outra questão que também é bem detalhada no capítulo é a felicidade dele em ser convidado para jantar na casa do comissário, mas que se transforma em uma amarga decepção quando ele teve que comer depois dos brancos, né? Como ele mesmo descreve nessa parte, a horrenda sombra do véu, né? Que caiu quando os brancos comeriam primeiro e depois, tipo, ele sozinho. Ou seja, independente dele ser professor, enfim, ele ainda tem a questão de ser negro, né? Então isso não muda em nada a posição dele. Bom, ele descreve, continua descrevendo de forma detalhada, né, a escola onde ele decidiu lecionar. No seu relato era um espaço bem degradado e mal mobiliado, uma escola, como ele descreve, né, um tanto tosca, especialmente com a comparação que ele faz com as expectativas que ele tinha de uma escola na Nova Inglaterra. Mas mesmo assim, na descrição dele, ele gostou muito de dar aula nesse local, né?
A própria Josie, que foi a personagem que ajudou ele a encontrar a escola, também frequentou as aulas com os irmãos. E o Du Bois menciona que ela tinha um sonho de estudar na ótima escola de Nashville, né? No decorrer do capítulo, ele descreve também o resto dos alunos, recontando-os pelo nome, observando de forma detalhada que alguns eram bonitos, outros simples, alguns inteligentes, outros preguiçosos e assim por diante. E ele realmente admite que amou dar aula nessa escola, né? E ele descreve que o tempo que passou lecionando em termos idílicos, que ao visitar as casas depois da escola para conversar com os pais de alunos que não frequentavam as aulas regularmente, que faltavam às aulas devido à necessidade de trabalho em casa, ou em relação aos pais que tinham dúvidas sobre o aprendizado dos livros. É interessante a descrição detalhada nessa pequena cidade, como ele conhecia intimamente cada uma dessas famílias. E também ele era regularmente hospedado em diferentes casas, né, nesse local. No decorrer do capítulo, também é possível observar uma mistura de lembranças positivas e negativas, né, sobre esse tempo como professor na escola. Um efeito disso é interessante como que ele faz lembrar o leitor, né, com que frequência o sucesso e a felicidade daquela comunidade, dos negros, enfim, foram prejudicados pelas contínuas consequências, né, que a escravidão trouxe, os contínuos problemas de racismo e pobreza. E os personagens que o Du Bois descreve no livro são sempre dedicados e trabalhadores, com sonhos de autoaperfeiçoamento, mas que, no entanto, essas boas qualidades não eram suficientes, né, para que os negros tivessem sucesso no mundo racista, né, que estava ao redor deles, né. Numa parte do livro, ele descreve que os autores desses pequenos mundos que ele encontrava no sul destacavam assim, a força e a alegria de pertencer às comunidades em pequena escala. Embora os negros tinham que enfrentar o fardo implacável do véu, a experiência de exclusão que eles tinham tornava essa base assim, umas novas formas de apego, de inclusão e de pertencimento. Essa comunidade que ele descreveu de forma bem detalhada foi unida por uma experiência comum de ciclo de vida, né? Problema, privação, e o véu que pairava entre eles, junto com as oportunidades que surgiam. O período em que ele lecionou nessa pequena cidade foi por 2 anos, como ele descreve, né? 2 verões. E depois ele retorna à Universidade de Fisk, né? Para continuar, enfim, seus estudos. Enquanto ele estava na Universidade de Fisk, 10 anos depois desses relatos, ele sente vontade de retornar a esse pequeno mundo, né, no qual ele lecionou por 2 anos. E na sua volta ele descobre, por exemplo, que a Josie estava morta, né, que é a personagem que ajudou ele a encontrar o local, em que ele descreve bem. E ela morreu por consequência direta das muitas dificuldades que a sua família tinha sofrido, né. A história da Josie, assim como da maioria de outros personagens da comunidade, termina com uma nota desoladora e trágica, embora de forma ambígua, né? E é interessante como as partes anteriores do capítulo revelam, né, sinais de otimismo e parecem sugerir que as coisas poderiam realmente dar certo, né, para a família da Josie, para outros personagens, mas, no entanto, isso ficou bem longe de ser o caso, né? A velha escola, por exemplo, onde ele havia lecionado, tinha sumido e substituída por um novo prédio, mas que, da mesma forma, ainda possuía o mesmo interior rudimentar que ela tinha, né? E muitos dos alunos que ele deu aula na época herdaram o trabalho dos pais, enquanto outros acabaram falecendo, como, por exemplo, o caso da Josie, né? E no final do capítulo, vou até pegar para ler essa parte aqui, ele faz assim, um relato assim, bem forte, bem intenso. Ele comenta, né? Minha jornada estava encerrada e deixei para trás o morro e o vale, e a vida e a morte. Como é possível mensurar o progresso no lugar onde está enterrada a Josie, a jovem de rosto escuro que conheci? Quantas desilusões e tristezas são necessárias para conseguir um tonel de trigo?
como é a dura vida dos humildes, e por outro lado, como eles são humanos e reais. E todas essas vidas, esses amores, essas lutas, esses fracassos, tudo isso é o crepúsculo de uma longa noite ou o primeiro indício do raiar de um novo dia. Então, as palavras finais nesse capítulo indicam até que ponto esse sentimento de decepção e incerteza sobre o futuro é característico não apenas de um único espaço, né, mas das comunidades pobres em geral, né? E aí a gente pode refletir junto com ele, né? Será que isso é realmente o progresso, né? Caso seja, como o autor mesmo descreve, ele particularmente é feio, né? Pode dar um ar de alegria momentânea, mas traz consigo muita tristeza e decepções, né, no decorrer da vida. Progresso para quem, afinal, né? E já que, tipo, no final a última frase do capítulo, ele termina com ele tristemente meditando sobre essas questões e viajando para Nashville, né? Ironicamente, no vagão do Jim Crow do trem, né? E enquanto eu estava lendo esse capítulo, me veio na mente também que essa semana eu estava lendo umas reportagens e estava mostrando que o Brasil, por exemplo, vai bater recorde, né, de produção de grãos. Enquanto, tipo, vai bater recorde, depois o governo vai vir, vai mostrar um monte de números, vai falar que o PIB do país aumentou e que isso seria nessa visão de mundo, um certo tipo de progresso, né? Mas, enquanto isso, milhões de brasileiros estão aí passando fome, né? Então, tipo, que progresso que é esse enquanto o país bate recordes de grãos, exporta toneladas de alimentos para fora, mas enquanto seus próprios moradores estão passando fome, né? Bom, acho que é isso. Eu tinha outras coisas para falar, mas diante desse problema da internet, eu prefiro ficar só por essa parte mesmo, que vai que dá problema e fica cortando. Já acho que já deu para contribuir, né, com o grupo. Bom dia, pessoal. Bom dia quem entrou depois. Eu acho que as considerações, né, feitas pelo Edson, né, sempre, né, Edson, a gente faz a relação com o Brasil e o quanto a gente discute as condições, né, concretas e de que forma, né, elas são capazes de definir o meu lugar no mundo, né? E aí a gente teria que fazer uma abordagem, sei lá, uma abordagem. Alguns vão preferir fazer uma abordagem humanista, outros vão fazer uma abordagem mais existencialista, né? Outros até uma abordagem mais fenomenológica, né? Do fenômeno, né? Eu acho que um pouco o Du Bois ele inicia o capítulo numa perspectiva da fenomenologia, né? O quanto a consciência de um negro de uma região privilegiada, né? Ela acaba essa consciência intencional, né? Acaba descrevendo esses sujeitos, né? Então, quando a gente vê a descrição do Du Bois, a gente consegue realmente imaginar quem é o Du Bois, né? A gente consegue, porque a interpretação do Du Bois é uma interpretação intencional, correto? Então, na descrição dele, a gente consegue ver de onde ele vem mesmo, né? Então, é muito interessante esse capítulo, porque ele não é um capítulo onde o autor, ele pode até ter tido essa pretensão de afastamento na descrição dele, mas fica bastante evidente mesmo que são dois mundos diferentes, pelo menos no primeiro momento, né? Mas, enfim, eu não vou monopolizar, eu vou passar a palavra para os demais. Eu ouvindo, bom dia, para quem não me conhece, me chamo Siron, e eu ouvindo o que o Edson estava falando e a experiência do Du Bois enquanto professor dentro do meio, mas o tempo todo a raça lembrando o seu lugar
naquele momento, né? E aí me fez viajar até a época da faculdade, né? Onde eu brincava com os meus colegas, né? E aquelas piadas para ti mesmo, né? Para aliviar o teu próprio fardo, né? Aí tu faz aquelas piadas sem graça, né? Aonde eu dizia que se tivesse pelo menos 1% de negro no meu curso, eu já tava feliz, porque tinha 500 e tinha 3, né? E por mais que tu seja professor ou que tu seja formado, por mais que tu esteja no meio, a força que faziam para te lembrar o lugar, né? Ele estava falando, eu estava viajando, nossa, fui muito longe mesmo, assim. E aí quando de fato ele falou a parte do trem ali, que mesmo depois de tudo, quando que passou e ia deixar para trás, mas mesmo assim leva no teu bolso aqui, ó, leva no teu bolso o teu X nas costas aqui. E depois de formado, foi basicamente isso, né? Tipo, não, agora acabou. Agora não tem mais, né? Não, ainda tem. E aí tu ainda vai passear no teu trenzinho, no teu vagão, né? Enquanto não modificar isso, né? Como o Edson disse, é curto, mas é intenso, né? É intenso. E teve também uma Joseph no meu caminho, digamos assim, que ajudou a transpor esse período. Achei muito forte mesmo e me fez viajar no tempo, sabe? Fez viajar no tempo. Obrigado por proporcionar essa reflexão aí, gente. Doutora Silvia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Peço desculpa. O senhor como está e todos como estão? Muitíssimo bem, né? Ainda que a situação do país seja bem difícil e tenhamos muitos irmãos nossos, irmãos, né? Tem mania de Rio Grande falar irmãos, e muitos irmãos passando fome, né? Enfim. Look bonito, né, professor? Gostaste? É homenagem à nossa, né, ao que foi arrancado das nossas identidades, a imposição de um único estilo de vida. Então, eu gosto muito de cor, gosto de pedras, gosto de... Obrigado. O senhor quer que eu me manifeste sobre o capítulo, né? Isso é importante a gente ter uma visão. Sobre o capítulo, né? Achei bem interessante a leitura. E como disse o nosso colega Cyril, né? Todo mundo faz uma viagem. Na verdade, o que é estar lá nos bancos da universidade. E o que me chamou mais a atenção é o seguinte, que esse texto do Boyce, né, ele foi escrito lá há quase, eu acho, 100 anos atrás, né, e os problemas ainda são, o que ele verificou, ainda são recorrentes, né. Eu me detive mais na questão dele em 2 pontos. O primeiro ponto, eu atravessei a questão assim. Apesar de ele ser um homem, um professor qualificado, né? Tinha todas as qualificações para
para se inserir no mercado de trabalho, como nós também no direito, né, passamos por isso, como começar a carreira, como iniciar a carreira, né? Ainda mais nós aqui no Brasil, o Du Bois ainda tinha a questão de ser filho de uma família negra de classe média. E aí eu fiquei analisando e pensando como é difícil, né, essa coisa do racismo estrutural. Cada um de nós iniciarmos a nossa carreira profissional. Foi o primeiro ponto que eu assimilei que esse problema ainda aqui no Brasil, pelo que eu vejo, os vídeos que eu noto, não é só no Brasil, né? Eu acho que é planetária essa questão do sujeito negro, do profissional negro, que não herda escritório, não herda clínicas, não herda nada, se inserir no mercado de trabalho. E aí também eu fiquei analisando, né, de alguns textos que eu já li, esta questão, né, que a gente também tem que fazer o link com essa ideologia enganosa da meritocracia. Então, eu acho que nós também temos que fazer essa reflexão e combater essa questão da meritocracia. E outra coisa que me chamou a atenção também, né, eu estava pensando, as dificuldades que passam também um professor da rede pública, né, que aqui no Brasil, eu acredito que só no Brasil, acho que a América Latina também passa por isso, as dificuldades que passam um professor da rede pública ao sentir que a pobreza, né, tudo se faz para que as pessoas continuem nesse status quo de pobreza, de um ensino precário. Então, eu relacionei este texto, né, com a nossa realidade. Então, o quão é intenso, né, esses textos do Bois, né? São assuntos de 100 anos atrás que ainda são recorrentes para ser pensados, para ser superados, né? A minha contribuição, não sei, de hoje seria nesses dois sentidos, né? Essa questão de cada um de nós estamos tentando se especializar, mas como vai ficar a questão da gente poder trabalhar, exercer o nosso ofício, né? E essa questão da meritocracia, que é atravessada também, essa ideologia que contam que algumas pessoas chegaram lá pelos seus esforços. Não. Existe o entrave que é atravessado pela classe social, a etnia, né, e gênero. Era isso. Obrigada. Excelente, professora Silvia. São sempre reflexões importantes. Embora a meritocracia ela seja bem-vinda em outros aspectos da vida, né, doutora Silvia? Meritocracia pela idade, meritocracia pela experiência, né? O critério distintivo, né, que a gente tem em algumas atividades, eles são importantes. Mas a meritocracia que nos impõe socialmente, no campo de trabalho, da vida, né, é aquela chamadinha, né, que fica oculto, né, que é para nos excluir também. Claro que eu acredito em meritocracia etária e tudo faz parte. A que eu estou me referindo é essa. A senhora sabe que
quando eu fiz o mestrado, a seleção do mestrado, o Anilton, o Cauê sabem disso, porque acho que são alunos de lá, né? A seleção de mestrado no PPGD da URGS só fazem nos seguintes idiomas: alemão, italiano, francês e no inglês. Tu não pode fazer nem no espanhol e nem numa língua que seja um ativo social teu, digamos. Olha, meu ativo social é esse idioma aqui. Tá? Eu passei por isso. Exatamente. Então, tem uma universidade de São Paulo e uma do Rio que já estão trabalhando para a modificação disso aí, tá? E aí uma coisa caprichosa, porque o espanhol, quando tu entra no mestrado da URGS, o espanhol é o idioma mais exigido, entende? Mas eles não exigem o espanhol na seleção. Então tem uma questão de capricho aqui, de imposição, sabe? Do ponto de vista funcional, por exemplo, que é da medicina, que é da odontologia, é evidente que a gente entende por que é a exigência do inglês, no caso. Mas do ponto de vista, no direito, pelo menos, o que a gente vê no dia a dia, no PPGD, são textos em espanhol, e o espanhol não é cobrado. Então, parece que tem um capricho aí de impedir, né, o acesso àqueles que, de repente, precisam mais. Entendeu? Então, é muito violento esse processo meritocrático. Ainda que muitos irmãos, né, não é irmãos e irmãs, abracem essa causa e defendam essas causas com unhas e dentes. Então, é bem importante o que a senhora nos trouxe a respeito. Nos Estados Unidos, né, o Edson vai me ajudar, nos Estados Unidos isso já está mais bem resolvido, tá? Então, a comunidade negra, de alguma forma, adota esse modelo meritocrático, entende? Com ações afirmativas, enfim, mas é bem forte isso, né? No Brasil, por peculiaridades que a gente tem nas relações raciais, na nossa dialética racial, isso é muito cruel, porque a gente sabe, ao defender a meritocracia no Brasil, a gente sabe que a gente está defendendo a nossa exclusão. Beleza? Obrigado. Luiz, bom dia. Só para salientar, né? Ver como está impregnado isso em nós, né? Quando o senhor falou irmãos, né? Eu me lembrei do português, né? Não adianta a gente de novo roda, mas a gente... A Lélia tinha razão, né? Não, a minha filha chama a atenção, pai, não são irmãos, é irmãos. Mas eu, como a senhora bem sabe, né, a minha família tem um forte viés, né? Meu bisavô foi um elemento servil, né? Onde eu tive que chamar a atenção de uma aluna na URGS, que ela fazia a apresentação do trabalho, um aluno e uma aluna, tá? Eles faziam a apresentação do trabalho e diziam assim: escravos, os escravos, os escravos, os escravos. E a todo tempo, né? Eu chamando a atenção deles, escravo está relacionado ao verbo ser. Ser escravo significa que o sujeito está de acordo, entende? E não é escravo, né? Quando a gente tem quilombos num país, o sujeito ele é escravizado, aquele que se coloca contra o sistema. Ele não quer ser um escravo, ele está escravo, então ele é escravizado. E depois a gente lendo também um outro texto que eu comentei já com a senhora, no caso, a respeito da tensão, né, entre os negros crioulos, aqueles que já nasciam no Brasil, né, e os negros chamados, entre aspas, boçais, né? E aí os negros crioulos chamavam a atenção dos boçais porque os negros boçais não sabiam se expressar no português de Portugal. Compreende? E aí os crioulos discriminavam os boçais porque os boçais não sabiam se expressar em português. Então a gente meio que vai reproduzindo essas questões, né? E a só foi uma pessoa que me fez lembrar quando eu perguntava para minha mãe, tem que aprender a ler e escrever, né? A minha mãe não sabia ler e nem escrever. Ela demonstrava um desprezo, assim, sabe? Uma mulher extremamente firme, enérgica, nos criou uma educação assim de excelência, assim, em termos de responsabilidade, iniciativa, mas ela se negava, ela tinha um certo desprezo à língua portuguesa. E a senhora foi que me lembrou que a língua do colonizador nem sempre foi bem aceita pela comunidade negra, né? Embora hoje a gente domine ela, tenha que fazer provas, coisa tal, por uma questão funcional,
mas por uma questão afetiva e nativa das nossas origens, a gente não tem o menor apreço, né? Mas respeitamos, enfim. A minha avó também a minha avó mandava a exigência que todos fossem para a escola, né? Ela achava isso muito importante e principalmente a gente que eram as meninas, né? Ela achava que a gente tinha que ir para a escola. Mas eu tentei, sabe? Porque como eu sou filha caçula, filho caçula da minha avó, então eu vivi muito tempo com ela, assim, grudadinha, né, na saia dela. E eu tentei, sabe? E ela tinha uma filha que era professora, que fez letras, conhecia francês, e ela impulsionou para isso. E aí eu tentei alfabetizar a minha avó, ela disse que não precisava. E assim, ó, e ela tinha um conhecimento assim de etiqueta, que elas que era importante a gente aprender a andar, a sentar, tudo ela nos ensinou. E esses dias eu achei muito interessante, encontrei uma prima do meu pai, né, que tem idade para ser minha mãe, e ela disse para mim, fazia muito tempo, a minha avó que criou ela, os irmãos dela, porque o pai e a mãe dela, o pai dela era irmão da minha avó, eles eram bem, né, bem desestruturados, e a minha avó foi mãe até dos sobrinhos. E a Glace me disse uma coisa muito importante, que ela estava muito bem, porque tudo que a minha avó, analfabeta, que resistiu, escrever e ler em português, ensinou a ela vivia assim e ela estava muito bem. Legal, né? Forte. Luiz, bom dia. E aí, quando o senhor falou irmãos, eu me lembrei da Lélia de Almeida, que, né, ela é sua, né? Almeida Gonzalez. E ela dizia que... Até hoje, doutora Silvia, só para o senhor ter uma ideia, não gosto de falar disso, mas... Nós criamos o português aqui. Isso. Até hoje eu tenho cacuetes linguísticos em razão da minha mãe, desse convívio que eu tinha com ela. Então, até hoje eu brinco com a Priscila, que a Priscila está fazendo um TCC sobre empregadas domésticas, né? O estar empregada doméstica, e até hoje eu carrego algumas manias, assim, cacuetes linguísticos, eu tenho que chamar, quando eu olho a filmagem, eu digo assim, repetir uma expressão da mãe, que no português está errado. Por exemplo, assim, né? Na verdade, a Laudelina de Campos, né? Eu acho que a Priscila conhece, né? A Laudelina. Ela fez um discurso oral quando fundaram o PCdoB, né? Uma mulher negra, foi a primeira sindicalista, ela também estava lá na fundação da Frente Negra. E o discurso que ela fez, quer dizer, a mulher tinha, né? Ela também se expressava muito no português. O Maria Carolina de Jesus, né? Que riqueza, doutor Silvio. Uma riqueza, assim, ó. Depois só passa aí no chat para nós o nome das autoras, tá? A Priscila anotar e a Priscila me passa depois, por gentileza. Então, Luiz, muito obrigado, doutora Silvia. Por gentileza, Luiz, bom dia. Bom dia a todos. Edson, parabéns aí pela exposição do trabalho. Cheguei, você já tinha começado, mas é muito tocante, né, esse capítulo, assim. E aí, eu tentei ir para outros lugares, assim, dentro do texto, me distanciar um pouco dele também, para analisar outros aspectos. E queria compartilhar com vocês desses aspectos, assim, para a gente poder refletir junto também. Então, ali na página 94, eu achei muito interessante que ele traz possibilidades, né? Em que os negros, eles assim, formas de processar e de pensar a respeito
da circunstância, né, do convívio, como é que aqueles corpos estavam reagindo à situação. E aí ele traz 3 possibilidades, né? Uma é o fatalismo sombrio, a partir daqueles que viveram o processo, né, da guerra, enfim, a guerra lá de secessão, a guerra civil deles. E aí como é que isso bate, né, para eles, assim. Ele fala desse fatalismo sombrio que acaba que a pessoa ela entrega tudo na mão de Deus, assim, né? E tem a ver também com a história do John Brown, que a gente viu no capítulo anterior, né? Ele fala disso. A segunda é não compreender, é ficar no lugar de não conseguir compreender mesmo, e aí vem um aspecto eu não quero falar vitimismo, mas vitimista da situação, né? De você pensar assim, poxa, a vida pede tão pouco, né? E em contrapartida, a gente precisa fazer tão pouco, e em contrapartida, a gente recebe tão pouco por isso também, né? Mas de não conseguir entender, assim, e nem refletir quais as possibilidades para poder, de enfrentamento, né? Para poder furar essa bolha. E daí eu lembro o discurso da mãe da Josi no capítulo, né? Dizendo sobre a filha, né? Que ela tinha a sensação de que nunca seria o suficiente, que nunca daria certo, por mais que todo dia eles acordassem e se comprometessem e fizessem o máximo, né, possível para mudar a realidade deles. Parecia que sempre ainda é isso, assim, que não era o suficiente, que ainda faltava muito braço, muita perna, e faltava tempo também para poder conquistar tudo isso. E o terceiro é o posicionamento de indiferença, indolência ou de revolta, né? Que ele fala que bravatas inconsequentes, que acabam colocando a vida desse ser em risco, né? Aí eu fiquei pensando assim, se existia uma terceira, uma quarta possibilidade, porque você começa a analisar as pessoas, né, os contextos e as histórias assim, e em alguma medida elas acabam se encaixando num desses, sabe, assim. Não sei, seriam respostas possíveis ou caminhos, né, possíveis. E aí o Edson falou aqui da questão dele, ainda assim, com toda a situação no final do capítulo, né, pegando o vagão de Jim Crow, não sei, e aí nesse livro aqui, né, que eu não sei se todos têm isso, mas esse aqui, ele tem os rodapés são sensacionais, né, tipo, por mais rodapés que possam elucidar e melhorar as nossas compreensões do livro, né, do que está escrito, assim, a análise, porque daí ele traz coisas aqui que são muito fortes também, né? Ele coloca aqui, eu vou ler só um trechinho, que o preconceito racial parece mais forte nos estados que aboliram a escravidão do que nos estados em que ela ainda existe. E em nenhum outro lugar ele se mostra tão intolerante quanto naqueles em que a servidão sempre foi desconhecida. Para falar que essa questão, esse sistema de Jim Crow, e que está sendo relatado aqui, ainda não é necessariamente das leis, aliás, que a lei de Jim Crow ela foi inspirada em práticas dentro de estados em que, bem antes, muito antes da lei ser implementada. E aí, no finalzinho da página, ele mostra como que a coisa vai se declinando dentro da sociedade, né? Assim, houve um princípio de um ganho social, e aí ele lembra para a gente, é uma frase, eu acho, agora eu não sei quem foi que falou essa frase, mas é uma frase que fica pertinente, assim, que a liberdade, ela nunca está garantida, né? Você sempre tem que estar lutando e batalhando por ela, né? E aí esse trecho aqui, ele traz muito disso, porque historicamente, infelizmente, a gente está vivendo um momento igual a esse, né? A gente passou aí um período achando que veio logo depois da ditadura militar e com os outros governos, de um relativo progresso que veio com muita luta, com muito desgaste, né?
social e do movimento, conquistas. Inclusive, uma garota me lembrou ontem falando que as cotas, né, elas são um processo transitório. Então, é uma lei que parece que agora, em 2022, se encerra esse projeto, essa proposta, porque, segundo eles, após esse período de 20 anos, é para a sociedade já ter uma capacidade, já ter uma estrutura para que as cotas não existam mais, então não é uma lei permanente. E aí a gente sabe que não houve uma melhoria na educação, pelo contrário, né? Então, esse retrocesso, né, não só de ganhos sociais na luta contra o racismo, mas também dessa discriminação e repressão contra os corpos negros, né, e do nosso genocídio, está em franco desenvolvimento, e isso é assustador. E aí ele traz assim como essas leis e como as coisas elas vão se modificando e se encaixando assim, dialogando, para que as coisas fiquem pesadas. Eu não sei se vocês chegaram a ler aqui no final, mas ele fala: a instauração do Jim Crow não foi simplesmente uma questão de leis suprimindo o voto afro-americano e segregando escolas e meios de transporte, ou de um padrão de práticas sociais que se enraizou, né? Ela foi muito mais do que isso, porque ela é um regime que se reproduziu e se reproduz de certa maneira repetidamente. E aí ele mostra como que isso acontece, né? Então, em Birmingham acontece não sei o quê, em Atlanta eles fazem isso, daqui a pouco separa assim, daqui a pouco separa assado, daqui a pouco faz isso, daqui a pouco é aquela outra violência. E aí a gente chega dentro daquela expressão, né, da nossa ferida sempre aberta, né? De uma ferida que nunca sara, né? De uma branquitude que reafirma o seu lugar de violência, de opressão e de poder perante os nossos corpos e perante a sociedade e os grupos de cor, né? Continuamente mostrando que o sistema é criado e forjado, né? Mantido dessa maneira, né? Dessa forma, assim. Então, isso me chama muita atenção, principalmente quando eu penso na questão da liberdade, porque Hitler, até chegar aos campos de concentração, levou 10 anos. Até chegar lá, levou 10, 15 anos, né? E a gente que não se ilude e não se engane com as pessoas que estão no poder e com as situações que estamos vivendo, essas modificações geopolíticas, né? No mundo, assim, se a gente não despertar mesmo e tomar ações e atitudes, as histórias podem ser repetidas, né? Era isso. Passa. Edson, tá aí conosco? Sim. Obrigado, Luiz. Gostaria que tu comentasse as considerações feitas pela Luiz. Bom, primeiramente me desculpar aí pela apresentação ter sido sem a câmera, né? Eu odeio isso, mas realmente estava sem internet e agora ela voltou, por incrível que pareça. Bom, o que os colegas falaram, né? Que nem a última questão aí que a Luísa comentou, né? Eu fiquei também pensando de como que a gente se ilude nessa questão de progresso, de achar que sempre vai vir algo melhor, né? É como se fosse algo que o senso comum tem de que conforme vai passando os anos, as coisas só tendem a progredir, né? E é aquilo, né? A gente tem que lutar por isso diariamente, né? Se a gente não lutar, é como a Luísa falou, né? A gente acaba perdendo, inclusive, a própria liberdade. Enquanto eu lia, né, o capítulo do livro, uma coisa que eu não falei enquanto eu apresentei, eu fiquei refletindo sobre uma viagem que eu fiz também, né?
E vocês também trouxeram a questão do português e tal, né? Eu fui para Moçambique, se eu não me engano, acho que foi em 2018 ou foi 2019, e eu fiz um mochilão por lá, e a minha intenção era de subir até a região da ilha de Moçambique, mas eu cheguei numa região que chama Vilanculos, e eu fiquei encantado por essa região e acabei ficando por lá e não segui mais viagem, né? Acabei ficando por lá mais tempo do que o necessário. E nessa região, pelo fato de eu ter ficado bastante tempo por lá, eu fiquei reparando e pensando nessas questões de próprio progresso, né, que o autor traz assim no livro, né? Uma das coisas que eu prestei atenção, assim, que inclusive eu conversava com as pessoas locais de lá, era a questão das línguas locais, né, que tinha lá, e como que eles conversavam entre eles, não em português, mas sim nas línguas locais, que eu lembro que tinha uma chamada Xangana, outra era... Ah, eu não lembro agora. Eu lembro que quando eu voltei até aprendendo a falar algumas línguas deles. E quando eles falavam entre eles, era tipo só essa língua, ninguém falava do português. Eu até perguntei na época se eles aprendiam isso na escola, mas não, era passado de pai para filho, né? Era uma educação assim que era feita através da própria comunidade. E no mesmo sentido, essa questão da educação, eu lembro que muitas crianças, elas não frequentavam a escola nesse lugar. E aí, na época, eu ficava pensando, né? Tipo, cara, como assim? Eles não frequentam escola com essa minha visão, né? Ocidental, enfim, né? E a vida nesse lugar era muito diferente, porque era uma cidade litorânea, né? Pequena, pobre, né? Pobre no sentido econômico, né? Da palavra. E quando dava mais ou menos umas 9, 10 horas assim da manhã, a água do mar ela sumia, ela ia embora. Inclusive eu cheguei a andar lá por muitas tipo andando, seguindo como se fosse para ver se chegava a parte do mar e não chegava nunca. É um efeito assim que até depois eu pesquisei e não consegui encontrar qual que é o nome desse efeito, né, que faz isso. Então, por causa disso, os trabalhadores locais, por exemplo, os pescadores, eles tinham que sair esse horário, né, com os barcos, porque senão os barcos ficavam encalhados, né, na areia, né? E depois eles voltavam, a água voltava por volta das 3, 4 horas da tarde, e, e era dessa forma que era o tempo, né, nesse local. Aí, nesse período que a água saía, as crianças ficavam brincando, jogando futebol lá na parte onde tinha a água do mar, mas depois, quando a água voltava, não tinha mais. Então, quando os pescadores voltavam também, tipo, o pessoal tudo ia para ver, assim, para pegar os peixes que eles haviam pescado, enfim. E as crianças também já tipo seguindo os costumes dos pais, as mulheres sempre, as crianças meninas, né, sempre com alguma coisa na cabeça, já aprendendo a se equilibrar para andar, né, com madeiras, baldes, enfim, na cabeça, né, que é a forma que eles carregam as coisas por lá. E aí eu ficava me perguntando, né? Tanto que quando eu saí de lá, eu também saí pensando, né? Putz, tipo, como assim eles não frequentam escola e ficam nessas, né, de seguir, assim, um processo de pai para filho? E se, por exemplo, quando o capitalismo chegar lá forte, vir com alguma dessas empresas grandes, eles vão acabar se prejudicando por isso, né? Enfim, aquela visão, né, preconceituosa que a gente carrega com a gente também, né? E aí, lendo esse capítulo do Du Bois, eu também fiquei pensando, né? Tipo, tá, beleza. Tipo, a gente pensando nessa questão de progresso, né? De como que ele realmente é feio, né? Em vários sentidos, né? Tanto da nossa mente, que a gente já cria essa visão de que para as coisas melhorarem precisa, sei lá, o capitalismo chegar no local, enfim, empresas, trabalhos. Mas a vida dessa região onde eu fiquei, que eu achei encantadora, era totalmente diferente, cara. E aquilo para mim era o progresso. Eu fiquei, na época, foi algo que foi um divisor de águas para mim também, quando eu voltei. Eu fiquei pensando o quanto que as pessoas eram tão felizes com tão pouco, né? Enquanto a gente aqui gosta de acumular mercadorias, tudo, né?
e nunca está satisfeito. E, enfim, era algo que eu queria compartilhar com vocês também, que vocês trouxeram essa questão aí da língua portuguesa, né, de como que eles são resistentes lá também a isso, e mesmo que não seja ensinado na escola, né, que é algo formal, né, a educação de pai para filho, da família, das comunidades, enfim, continua recorrente e o local, assim, é maravilhoso, e ali sim eu vi o que é progresso, né, o que é vida, e não de diferente do que a gente é acostumado a viver nessas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, enfim. Não é isso, passa a palavra também. Newton, bom dia. Tens a palavra, Newton. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Primeiro, queria agradecer ao Edson pela maneira como ele apresentou o texto hoje, assim. É um texto, essa parte do livro, o Du Bois, ele fala, né, das pessoas, falando das características, ele traz parece que ele faz uma ligação com a parte da natureza, assim, e me pareceu uma leitura muito calma de fazer em vários momentos, apesar da problemática que é levantada, e tu conseguiste, na tranquilidade que tu tem na tua fala, de como expor, assim, tu conseguiu, cara, passar totalmente esse sentimento, assim, sabe? Tipo, conseguir ter calma para pontuar uma parada que é muito dolorida, né? Que é muito sofrida, assim, né? Eu falo do local de alguém que imagina esse sofrimento, né? Não como alguém que pretende alcançar a totalidade do que isso é, assim. Então, muito obrigado, sou muito grato por ter podido participar e escutar isso, assim, e logo no começo, tipo, eu vejo o quanto tá sendo muito importante para minha vida poder estar participando desse espaço com vocês, né, de ser recebido aqui e poder escutar vocês, assim, tipo, não só pro TCC, porque eu venho escrevendo, que sempre surge algum parágrafo novo depois do nosso encontro do sábado, assim, mesmo que eu não leia nenhum livro, vocês são livros, tipo, a gente, né, livros vivos aqui, tipo, surge um parágrafo novo toda semana, assim. Então, gratidão de verdade mesmo. E em relação a esse progresso, uma coisa que me marcou muito, tem um projeto do PPSC da URGS, do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade, que é uma unidade de execução de medida socioeducativa, e teve um projeto fotográfico que os adolescentes tinham que tirar foto das escolas em Porto Alegre. E daí a conclusão dos adolescentes, ao final do processo, assim, o que eles trouxeram é que a prisão, a fase ou a cadeia e a escola são iguais. As fachadas, os muros altos, o gradeamento, o cercamento, tipo, não consegue diferenciar o que é uma escola. Se não tiver escrito ali escola e cadeia, é a mesma coisa. E eu acho que está muito atrelado com essa ideia de progresso que a gente constituiu, assim, né? E também uma situação marcante da eu peguei essa palavra no Google para falar direito, governamentalidade, que me parece que é uma coisa que eu tenho tido bastante vontade de escrever sobre, assim. Parece que a gente tem uma ética, o governo ele traz uma ética própria, né? E aí cobra essa ética do sujeito, né? Ao ponto de que, tipo, o cara ir lá, se pegou o trigo ou não, sabe? Mas, meu, tu acabou com a vida da pessoa por causa disso, tá ligado? Tu acabou com a vida da família, tu acabou com uma vida e com toda uma rede ali, por causa de um saco de trigo, sabe? Por causa de, sei lá, muitas coisas que acontecem aqui, né, hoje em dia, né, que não são o trigo. E aí, esse governo, o que ele faz, né? Se tu não bota a criança na escola, o governo vai com o conselho tutelar na casa da pessoa e tira a criança do poder familiar, né? Destitui, né? Tu deixa de ser pai, tu deixa de ser mãe, né? Por tu não querer fazer a matrícula na escola. Ah, eu estou ensinando em casa. Não pode. Não tem isso que o Edson relata também da experiência dele. Não é possível no Brasil. Se isso vem ao conhecimento do governo, o governo vai até a casa dessa pessoa e ou tu matricula na escola ou tu vai perder. Aconteceu um caso assim, que foi bem famoso, tem uma página no Instagram, não me lembro o nome, que foi aqui em Santa Catarina, de um casal que mora na praia, um rolê mais hippie, assim, né?
e que eles não queriam fazer a matrícula da filha deles, e aí eles perderam o poder familiar, e foi chancelado pelo... Sempre é, né? O judiciário, então, é o porta-voz dessa manifestação, assim, dessa técnica, né? Então, era isso que eu queria acrescentar, e novamente, gratidão. Passo a palavra para o Edson. Edson. Bom, obrigado aí, né, pelas saudações, né, que o pessoal fez aí. Bom, o que o Anilton comentou eu compartilho com ele da mesma visão. Essa relação, essa questão de progresso, né, que nem, por exemplo, hoje quando eu entrei aqui, eu pensei que eu nem ia conseguir fazer a apresentação do capítulo porque eu estava sem internet, né? Será que é progresso ter internet em casa? Se não fosse pela internet, se a gente tivesse todo mundo reunido, não teria esse problema, né? Então, no próprio capítulo, né, do Boys, ele comenta, né, que algumas coisas vêm, ele ficou muito feliz, mas ele até faz o mais, né, e fica aqueles 3 pontinhos, né, mas e aí? Será que essa questão de progresso aí é tão realmente importante? Será que abrange todos? Bom, acho que é mais essa questão mesmo. Não tem mais muito assim que comentar, não. Acho que o que o Anilton falou já bate com o que realmente eu penso nessa questão das escolas, né? Eu gostaria de falar uma coisa. Alguém vai falar? Bom, tá. Então, eu lendo esse capítulo aqui, me trouxe uma situação peculiar aqui em Porto Alegre, né, que aconteceu muitos anos atrás, sobre progresso, enfim, sobre as questões escolares, né, sobre a história do Colégio Anchieta. Não sei se vocês conhecem. Eu falando do Colégio Anchieta aqui de Porto Alegre, né? O Colégio Anchieta, ele fica na Avenida Nilo Peçanha, né? E esse colégio, antes ele era ele se mudou em 1954, né, para Nilo Peçanha. Ele foi fundado lá em 1890, mas ele se mudou em 1954 e ali ali tinha um quilombo, né? Nós tínhamos um quilombo, né? E a troca dos padres era o Colégio dos Padres antigamente, nome. E esse colégio ele quando ele chegou ali, ele prometeu para aquele quilombo, ele impondo, né, devido àquela processo de higienização de Porto Alegre, né, de empurrar as comunidades quilombolas, né, para fora, escantear, né, jogar para o quarto de despejo, né. Nesse processo, os padres prometeram para a comunidade que eles deixariam os filhos dos quilombolas, né, frequentarem esse colégio. Então, nós tínhamos um número X de crianças pretas, né, que poderiam entrar num progresso educacional, né, pedagógico, dentro do Colégio Anchieta. E claro que isso não foi firmado no tipo de contrato, né? Isso foi no boca a boca, né? É aquela história do espelhinho, né? Te dou um espelhinho, tu me dá um terreno, né? Então, mais ou menos assim, né? Bem simplificando. Então, eles entraram, né? Eles tomaram aquele lugar, né? E essas crianças, inclusive, eu conheci dois senhores negros que frequentaram, que fizeram parte desse processo, né, de serem estudantes do Colégio Anchieta. E com o tempo depois, anos depois, isso perdeu-se, não tem nada registrado em relação a isso. Se nós entrarmos no site do Colégio Anchieta, inclusive, eu estava dando uma olhadinha agora aqui, não tem nada registrado. O que se fala só é que em 1954 tinha um processo de construção muito grande em Porto Alegre. O processo de construção era retirada em massa, né, dos quilombos
próximo do bairro Petrópolis, né? E eu acho que nós precisamos dar nome aos bois aqui, né? O bairro Petrópolis aqui em Porto Alegre, que é um bairro que consequentemente majoritariamente de pessoas brancas de alto poder aquisitivo, né? Ele era um quilombo, aquilo ali. Ele era um açude e era cercado de vários quilômetros. Tanto que o bairro Petrópolis, quando ele anunda, né? É muito curioso, às vezes, quando chove em Porto Alegre, o bairro Petrópolis é um dos bairros que mais anunda, assim, né? Porque aquilo ali, como tinha um açude correndo muito forte ali, né? E cercado de quilombos, não foi construído de maneira correta, né? Tudo foi jogado ali, enfim. Então, me remeteu a essa história do Colégio Anchieta. Mas dá parabéns ao Edson, claro, entendi exatamente a tua mensagem, Edson, te dizer que, apesar de não ver o teu vídeo, achei ótima a tua apresentação e me remeteu a essa história de Porto Alegre, né? Porque acho que é importante também nós trazermos a questão das nossas particularidades, de certos lugares, né? De nossas peculiaridades. Em Porto Alegre nós tivemos essa história não é mais falada, né? E nós vemos isso em todo o Brasil, claro, nós temos isso em todo o Brasil, essas histórias repetidas em todo o Brasil, né? E que isso foi escondido, né? E aí é colocado como se fosse, o terreno foi comprado, o terreno foi obtido, né? Não, o terreno foi tomado, né? Foi colocado um número X de crianças negras, essas crianças não continuaram estudando depois, os filhos dessas crianças não continuaram estudando depois, porque não podiam, né? Porque não existia contrato, não existia nada, até porque nós não éramos, digamos assim, alfabetizados dentro desse processo pedagógico, né? Mas é só isso. Professor, posso pegar aqui a palavra rapidinho só para falar que Cauê falando isso me lembrou do filme do Menino 23, né? Desses acordos, né? Bem que você falou assim, do espelhinho, pega um terreno, mas não tem espaço para estudar, e ao mesmo tempo o processo de colonização e assimilação que é feito dentro desses espaços, né? A forma como essa educação é passada para você, para que você, enfim, entre dentro da ciranda, né, do embranquecimento, se torne aquele negro dócil, que seja a favor da sistemática, né, e exerça um papel de manutenção também da estrutura, né, imposta. E, Cauê, e essa história aí também é uma grande oralidade, né? Ela não pode ser apagada das nossas memórias, então relembrar é viver, que bom que você traz isso à tona. Tem que escrever isso daí também, porque na hora que alguém se esquecer ou deixar de falar, está registrado. É para não dar margem para ser esquecida. Pessoal, vamos tocando aí, fiquem à vontade para colocar as opiniões, não precisa ser tão formal. Chegou uma visita aqui, eu estou meio atrapalhadinho aqui com os cachorros, mas e a visita? Fique à vontade. Já que você comentou aqui, não precisa ser tão formal, eu queria comentar como cada vez que tu comenta que fez um mochilão, Edson, eu fico pensando, meu Deus, ainda quero ter essa experiência que eu acho muito, muito enriquecedora. Deve ser incrível tu ir para um lugar, assim, olhar de dentro e perceber, observar como aquelas pessoas vivem em outro contexto, né? Porque a gente sai, assim, principalmente agora em pandemia, eu sinto que eu estou dentro de um globo que é eu e a minha família, onde já tem várias situações que a gente está, né, ajudando o outro. E aí eu fico pensando que a gente fez um pequeno quilombo na nossa família, sabe? Começou a pandemia, quem morava de aluguel conseguiu se mudar para cá. Aí tá todo mundo meio que morando perto, em casas alugadas. E que isso, para nós, foi uma questão de progresso. Porque cada um morava num ponto da cidade por conta do trabalho, por conta da escola. E quando rolou a pandemia, então, a gente precisou que a nossa avó viesse para perto, que a nossa tia viesse para perto, para ter alguém para ajudar a cuidar das crianças, já que não tem creche, já que não tem escola. Então, eu sinto assim que para nós, querendo ou não, nessa perspectiva de progresso, num olhar de adaptação à nova realidade, para minha família foi importante
E aí, quando tu traz essa questão dos mochilões, eu fico aqui sonhando que, ai, um dia eu quero ir para um lugar como esse. Quando tu falou que conheceu o Tuskegee, eu fiquei, meu Deus, eu preciso conhecer o Tuskegee, porque imagina eu lá e se na parede tiver as fotos dos alunos, sabe? Porque é uma coisa que eu penso muito, que entrando ali na faculdade de Direito, eu lembro que a primeira vez que eu entrei, o que me impactou demais foi olhar as paredes. É um desastre, porque tem as fotos de todos os alunos desde o início, desde a fundação da faculdade. E tu vê as fotos, dá vontade de chorar, porque primeiro que não tem pessoas negras e nem mulheres. Aí depois surge uma, duas mulheres brancas. Aí daqui a pouco, sabe, tu vê assim o processo da diversidade de uma forma muito lenta, né, Cauê? E aí, tipo, quando tu falou agora, eu fiquei pensando, imagina se lá tem os registros, tem fotos da construção, eu preciso ver. Eu preciso ver. Mas aí, ouvindo a tua fala, tá sensacional. Eu também viajei muito nesse capítulo. Eu senti, parecia que eu estava lendo um conto. Né? Dá para ver que é uma experiência muito única, assim, a pessoa falando do olhar de si. Então, foi muito importante ouvir essa perspectiva. Obrigada. Se ninguém vai falar nada, Edson, comenta como é que tu faz para pegar a mochila e ir para esses lugares, assim, como é que é. Conta aí. Eu acho que é com o tempo, entendeu? Tipo, acho que nunca é tarde para fazer mochilão, enfim. Eu me acostumei com isso. Então, eu trabalhava com comércio exterior, né? Então, através disso, eu acabei me acostumando com essa questão de viagens, enfim, né? E eu percebi que fazer mochilão você saía muito mais barato e você aprendia muito mais do que fazer uma viagem convencional, né? Então, me acostumei dessa forma. Sempre que dava algumas brechas antes da pandemia ou férias mesmo de trabalho, eu colocava minhas coisas numa mochila e me jogava, né? Então, por exemplo, Moçambique, foi o que eu comentei aqui, quando eu fui, eu só fechei, por exemplo, 2 noites em Maputo, que era onde eu cheguei, e de lá eu vou conversando com as pessoas, e as pessoas vão me falando, né, para onde você vai, onde você pode ficar, enfim. E o meu único objetivo quando eu fui foi de chegar na ilha de Moçambique, né, que é um lugar que foi por onde se iniciou o nome, né, de Moçambique, do país em si, né. Ele é tombado pela Unesco, esse local. E pelas imagens eu achava sensacional. Então eu falei, eu vou subir até esse lugar, né? E aí, conforme vai passando pelas cidades, pelas regiões, você vai parando, às vezes fica uma noite num lugar, fica outra noite em outro lugar. Aí eu cheguei nesse local aí que eu comentei com vocês, que chama Vilanculos, né? E o lugar, assim, me deixou encantado. Eu acabei ficando por lá mais do que eu tinha planejado, né? E acabei não indo até a ilha de Moçambique. Fiquei por lá e de lá eu voltei. E é isso, cada mochilão que você faz é um aprendizado, né? Que nesse lugar tive várias amizades, fiz amizades, aprendi muita coisa. Nem teve uma noite que eu acabei dormindo numa casa de uma família lá, que eles tinham uma plantação de amendoim. E por volta das 5, 6 horas da manhã, os pais acordavam as crianças com média de 6, 7 anos de idade, 8, para ir para a plantação para espantar um pássaro que tem lá, um pássaro específico, porque o pássaro ele comia a plantação inteira. Então, nesse período, quando os pássaros acordavam, a primeira coisa que eles iam fazer era ir atrás do alimento, né? E no caso, o amendoim era a coisa principal. Aí as crianças eram as responsáveis por espantar os pássaros. Ou seja, as crianças, ao mesmo tempo que estavam ali, entre aspas, trabalhando, elas estavam se divertindo, mas elas tinham um horário certo para acordar, para fazer isso. E depois, na parte da tarde, elas iam se divertir, né? Então, situações como essas, por exemplo, é algo que você não vai aprender nunca turistando convencionalmente, né, nos lugares, né? E foi isso que me encantou nesse lugar aí chamado Vilanculos, que é
pessoas muito humildes, né? Um local, assim, extremamente, assim, sensacional. Até hoje eu ainda não... Eu já viajei para bastante lugar, né? Assim, inclusive do mundo, e foi um lugar que realmente me encantou, né? E eu ainda pretendo fazer essa viagem de ir até a ilha de Moçambique ainda, se essa pandemia passar, enfim, né? Aproveitando que eu estava falando sobre isso, né? Que nem eu, particularmente eu entrei na academia, né? Na área de comércio exterior. E eu fui mais ou menos assim, né? Que nem eu sou de uma família que é pobre, né? Sem estrutura, enfim, meus pais não tinham estudo, então a tendência é quando você acaba o colégio é trabalhar para ajudar em casa, né? Então nunca nem tinha perspectiva de fazer faculdade quando eu concluía o ensino médio. E aí comecei a trabalhar, enfim, entrei numa empresa, nessa empresa, na época eu lembro que eu fazia cursos de computação, era na época que a internet estava começando a se desenvolver aqui no Brasil, enfim, né? E aí, como eu fazia curso de internet, sabia mexer em computador, eu acabei meio que subindo de cargo nessa empresa, né? Que era uma empresa de embalagens. E acabei indo para a área administrativa, e conforme eu estava trabalhando nisso, né? Que era da área de logística, eu acabei indo fazer o curso técnico, né? E aí, conforme eu fazia o curso técnico, eu entrei depois, tinha aula de logística internacional, e eu acabei depois fazendo a faculdade de comércio exterior, né? Mas sempre pensando nessa coisa, né? Você está trabalhando, então você almeja subir, sei lá, de carreira. Então você pega e vai para aquela área, né? Conforme o sistema vai te enviando. Enfim, depois eu saí dessa empresa, acabei entrando na área de comércio exterior, estava numa empresa que é a maior empresa da América Latina, né, dessa área de logística internacional. É uma das 50 maiores do mundo, mas eu não me sentia satisfeito. Estava sempre estressado, eu sempre acordava já pensando, putz, não acredito, cara, tem que trabalhar hoje e tal. Tava já afetando minha saúde. Vivia naquele mundinho, né? Tipo, dentro de um escritório, na frente da tela de um computador, respondendo e-mail o dia inteiro para diversos países do mundo. E aquela coisa maçante, né? Tipo, tava bem profissionalmente, recebia bem também, não tinha do que reclamar nessa questão. Tava conseguindo ganhos materiais, mas não estava satisfeito na minha vida, né? Foi quando eu decidi largar tudo e dar andamento na área de ciências sociais. Aí eu fiquei um tempo pesquisando para ver o que realmente eu gostava, me encontrei nessa área de ciências sociais e acabei fazendo uma outra graduação. Na época também foi super complicado assim a escolha, porque trabalhar e estudar não é nada fácil, né? E aí fazer uma segunda vez isso. E aí larguei tudo e me dediquei a essa área de ciências sociais. Aí veio a pandemia, foi quando eu decidi me dedicar ao mestrado, porque não ia ter como dar aula. Deu certo o mestrado, aí agora estou fazendo, né, mestrado em sociologia. E aí, lendo esse capítulo, também fiquei pensando, né? Tipo, o que que é o progresso, né? Será que é o acúmulo de bens materiais ou será que é o nosso bem-estar, né? E hoje eu me sinto bem, sabe? Tipo, entrei aí numa das maiores universidades do país, que é a URGS, né? Trazendo um pouco o que o Anilton comentou, né, sobre o grupo aqui, eu me sinto super bem aqui com vocês. Que nem essa semana eu estava numa correria, essa questão de leituras, a gente come livro, né, no mestrado, principalmente sociologia. E eu fiquei pensando, putz, eu tenho que apresentar o capítulo no final de semana, não sei nem se vai dar tempo, enfim, mas eu fazia questão de apresentar, porque aqui, cara, eu me sinto bem, eu tô entre os meus, né? E é como se fosse uma válvula de escape, né? Inclusive, o assunto do livro é algo super interessante que eu pretendo usar na minha dissertação, né? É isso, cara. Depois que eu fechar aqui, eu volto para o meu mundinho da sociologia agora e vida que segue, né? Eu espero que eu não me arrependa mais de entrar nessa área igual me arrependi da outra. É isso. Boa, é isso aí. Pri, posso falar rapidinho?
que o Edson trouxe isso daí, eu também, Edson, sou encantada. Próximo mochilão, tu já dá um toque. Daí a gente se estrutura para ir junto. Mas eu acho que uma coisa importante... Oi? Idem. Pode colocar meu nome também aí. Idem, vamos junto. Isso, pronto, já vamos fazer todo mundo junto. Só Olha, que eu acho que uma coisa eu fundamental... organizo a comida, Luiz. Pode deixar comigo que eu faço a comida. O lanche, sei lá, pesco, dá um jeito. Eu vou, hein? É sempre bom ter um mais velho no time para usar a sabedoria contra o lugar afoito dos mais jovens, né? Vai ser um prazer. Eu só acho que uma questão que a gente tem que trazer quando a gente fala de mochilão, assim, que o Edson falou, e eu fiquei pensando assim, é que no meu corpo feminino eu preciso ter mais cuidado, né, do que só pegar a mochila e sair, né? Porque a violência que o mundo impõe aos nossos corpos, sair sem fazer uma pesquisa prévia do espaço, do lugar, a relação que eu vou estabelecer com as pessoas é diferente, né? E eu falo isso porque eu já fiz mochilão para Portugal, para Europa, já fui para os Estados Unidos dessa forma, né? Tipo, vou pegar uma noite no, sei lá, e eu lembro dessa angústia, né? Principalmente quando eu falava que eu era brasileira, sabe? Porque o Brasil, se tem uma coisa que o Brasil fez muito bem, foi dizer que as mulatas, as negras, as mestiças daqui são prostitutas, sabe? E todo mundo achar que é isso, sabe? Que a gente é um depósito de esperma e que é fácil. É só dizer que quer e que a gente... Duas nem de três, que eu já ouvi relatos assim disso. Por exemplo, a minha irmã mesma foi para a França e quando as pessoas locais, né, souberam que ela estava lá, que ela era brasileira e ela estava sozinha, teve um cara que chegou a bater na porta do apartamento dela, perseguiu ela na rua, bateu na porta do apartamento que ela tinha alugado para ficar, embriagado, querendo entrar, sabe? Então, é esse tipo de risco que o nosso corpo passa, que eles não entendem, ainda mais um corpo negro, né? Como é que uma mulher preta tem dinheiro, sabe? Ela não é, sabe? Ela não é advogada, ela não é professora, ela não é nada, ela deve ser prostituta para não estar com ninguém na rua. E o mundo é muito machista nesse sentido, né? E aí a história dos países da África também tem um lugar e um histórico por conta da colonização também. Então, a gente precisa ter mais cuidado nesse sentido, né? Nós, mulheres, quando sairmos assim. Estou falando isso porque me deu muita inveja, Edson, de querer pegar uma mochila e simplesmente sair e me sentir segura fazendo isso, sabe? E não é uma realidade para o nosso corpo, assim, para a nossa história, né? Por isso que quando você for fazer, tu chama, porque daí com certeza com o homem do lado vai ser mais tranquilo nesse sentido, né? De poder ir para esses lugares. É isso. Eu concordo com você, realmente mochilão para mulher, dependendo do lugar, não é seguro. Já conversei com muitas mulheres referente a isso, né? Como você falou, né? Muitos enxergam o corpo de vocês como um depósito de esperma, né? Assim que existe um fetiche aí fora, né? Do Brasil afora com as brasileiras, né? Então, qualquer lugar que vai, existe essa questão de achar que as brasileiras as melhores de cama, enfim, coisas do tipo, né? Tem alguns locais que eu fui que eu realmente falaria, toma cuidado, tal, mas tem outros, por exemplo, Moçambique, eu achei um local bem seguro em relação a isso, inclusive para mulher. Depois que eu fui, teve uma amiga minha que foi e super gostou também, né? E você falando sobre isso, eu lembro que uma vez, um desses mochilão aí, né, da vida, eu estava em Cuba. E eu estava na casa, né, de uma família num local chamado Cienfuegos.
E a casa, assim, era de frente para a rua e dava para ver, né, as pessoas que passavam pela casa e tinha um senhor que era um dos donos da casa. Eu estava sentado com ele conversando e ele, assim, um senhor mesmo, sabe? Tipo, bem, já usando bengala, enfim. E ele ficava falando comigo, ó, repara, brasileiro, as mulatas daqui são melhores do que as brasileiras. Presta atenção aí. Se você em algum momento vê alguma mulata aqui que não seja melhor do que as brasileiras, você me avisa. Então já existe, né, até em Cuba que as pessoas são semelhantes a gente, estereótipo tal, assim, né, o fenótipo. As pessoas pensam dessa forma, né? E é triste, né? Mas enfim, realmente o que você comentou faz sentido. Dependendo do lugar, o mochilão para mulher não é algo assim, né? Eu já ouvi alguns relatos de algumas pessoas que conheço também que passaram por poucas e boas, né? Mas eu incentivo. Mulheres, peguem suas mochilas e se joguem. Eu pretendo aí futuramente ir para Bolívia, já que vocês estavam perguntando aí, né? Vamos ver se passando essa pandemia, enfim, essa loucura toda, o mestrado, eu pretendo fazer ele inteiramente via terrestre, né? Pegar aquele trem que sai dali de Mato Grosso, que chama o tal do Trem da Morte, e atravessar a Bolívia inteira dessa forma. E aí, se der certo mesmo, o convite está feito. Faça. É muito interessante essa viagem nesse trem. Eu já fiz. Eu e minha irmã e meu ex-marido. A gente precisou da companhia dele. É complicado. Muito complicado. Agora, minha filha, ela não gosta que eu diga, né? Tem 21 anos e ela é docente da URGS, né? E ela vai fazer um intercâmbio na Argentina, em Córdoba. E existe também, existe também essa questão de pretos, né, na Argentina, como se a gente não existisse lá, né? Mas eu já estive lá, tenho contato, existe uma comunidade negra, né, na Argentina, principalmente as mulheres são bem atuantes lá, e eu estou já de cabelo em pé. Quando ela for, eu vou junto para ver onde ela vai ficar. Eu estou tentando entrar em contato com a professora Terezinha Juraci, que ela é professora da Universidade Federal lá em Córdoba, né? Ai, para acolher o meu bebê, né? Mas ela precisa ir para o mundo, né? Mas eu estou bem preocupada. Isso vai acontecer no mês de janeiro e eu já estou sofrendo. Não por ela, sabe? Mas é aquilo que a Luíse comentou. Toda vez que a gente tira o pé de terra Brasil, ali no Uruguai, né? Te olham, em qualquer lugar aqui, a gente que é fronteiriço, te olham assim, mulheres negras, né? Já viajei com mulheres para ir aqui na fronteira, aqui no sul, e todo mundo fica olhando a gente. Parece que nós já tinha acertado algum show de mulatas, né? Um dia perguntaram, né, aonde que ia viram nós sentadas no restaurante, aonde ia acontecer esse show, né? Aí o cara até ficou me olhando porque eu disse, nenhuma de nós aqui é cabrocha, né? Tudo que é mulher negra, né, que se cuide do corpo, da aparência, eles já acham que a gente é cabrocha, né? E agora eu estou nisso, né? Eu disse, meu Deus, ai, meu bebê. Mas é necessário, né? A URGS fez esse convite, né? Vamos falar aqui de novo na questão de meritocracia, né? E eu estou bastante com frio na barriga. O meu útero já está se comprimindo.
É complicado. Pessoal, então, nós tivemos nosso encontro de hoje, agradecer a contribuição de todos e todas, mais uma vez agradecer a demonstração de cuidado e zelo pelo texto como o Edson teve, tá? Parabéns, Edson. Parabéns aos demais pelas contribuições. Eu não ouvi hoje o professor Marcelo e nem ouvi o professor Marcelo não falou e a doutora Rosane Aguiar também não falou. Bom, a palavra aqui é livre, né? Então, fiquem à vontade se quiserem fazer alguma consideração, professor Marcelo e Rosane. Enfim, a doutora Silvia estava falando, Luiz e Edson, e veio um monte de coisa na cabeça da gente, sabe, Cauê? E aquelas imagens que eu coloquei lá no núcleo já começou a vir um projeto, a gente escreveu um livro com essas imagens de vocês, com pequenos textos, essas reflexões que a gente está fazendo aqui no núcleo. Isso está sendo gravado, né? Então a gente pode recapitular essas ideias e pode desenvolvê-las, né? E quem sabe também a gente possa publicar isso, né? Uma forma bem despretensiosa, porque o nosso modelo de quilombo acadêmico não adota esse modelo, ou pelo menos não defende que ele seja o único modelo possível de produção do conhecimento. Então, para que tu pense também, tá, Cauê? Cauê é nosso coordenador discente do núcleo de pesquisa, a gente está construindo o documento para oficializar de vez o núcleo na URGS. Então, a gente tem que pensar esses modelos, tá, de produção do conhecimento, tá, Cauê? O quanto de conhecimento foi produzido hoje aqui, com o que o Edson trouxe, das experiências dele, da Priscila, Luiz, sempre fazendo essas ponderações assim, muito peculiar, né? E sempre fazendo a gente pensar bastante, a doutora Silvia, o Anilton, com uma belíssima contribuição sobre escola e presídio, né? Então, quanto a gente pode produzir, a gente já está produzindo, tá, pessoal? Isso tudo é produção, isso tudo vai ser editado, peço a permissão de vocês, vai ficar disponível depois, né, Cauê, na nossa página do YouTube. Então, é conhecimento que está sendo produzido e é isso que a gente quer, tá? Então, muito obrigado pelo sábado de aprendizado. Um beijão para todos. Sim, Luiz, eu tô em contato com ela, a Catherine Belli, tá? Tu pode seguir ela também no Instagram, tá? Ela é super acessível. Só que eu tô com vergonha de entrar em contato de novo, Luiz, e como eu não tenho nada assim... eu tenho que entrar em contato e oferecer alguma coisa para ela, sabe? Então, porque ela vai me apertar, ela vai dizer assim, tá, mas e editor, qual é? Entende? Eu não tenho editor ainda. Hoje eu perguntei para o Edson também, né, Edson? O Edson vai nos dar uma força aí porque só vai se tiver munição, né? A pessoa vai receber uma visita como a Catherine Belli, né? E não tem um almoço, alguma coisa para ofertar, é passar vergonha, né? A doutora Silvia sabe que é da nossa tradição receber com tudo, né, doutora Silvia? Tipo... Então, eu estou com medo de mandar de novo um e-mail para ela, porque ela já me mandou um e-mail, né? Ela já disse, olha, o que tu quer? Tu quer que eu autorize um texto? Eu posso estar na URGS em 2022? Eu fiquei sem palavras, porque eu achei que ela ia... Vou te falar bem francamente, achei que ela não ia nem dar bola para o e-mail. Tá? Tipo, o que é esse professor lá do sul, do fim do mundo lá, do Brasil, sabe? Um país quintal dos Estados Unidos. Mas ela respondeu no outro dia. E aí me deixou assustado. Eu disse, sim, eu não vou mais mandar mensagem para ela. Vou ficar na minha aqui, porque... porque eu vou ter que eu não posso mostrar desorganização, né? Aí eu mando um e-mail, ela vai dizer assim, ué, mas ele nem editor tem, não tem, sabe? E aí já enfraquece a relação vai ficar fraca, né? Então, eu preciso muito do apoio de vocês nesse sentido. Priscila, tá muito boa a tua introdução, né, Priscila? Muito boa, tu escreve muito bem, tá? Então, depois eu te mando o texto com as anotações. Eu estava lendo aqui, por enquanto o pessoal apresentava, eu tinha ouvido um olho no teu texto, tá? Então, tá muito bom. E é isso aí, toca a ficha. Tá, pessoal? Marcelo, quer falar uma coisinha, Marcelo? Rosane, estão aí? Não, né? Deixa. Vocês que sabem. Luiz, quer falar alguma coisa para nós terminarmos? E encerramos hoje. Luiz, tens a última palavra. Ô, professor, não, falar que tá tranquilo, é só para saber mesmo. Mas a gente, de repente, pode
organizar para ser editora, ainda mais agora que vão começar a editar e Tempo Boitempo, e tantas outras que querem e estão produzindo material a partir de leituras negras e autores negros, né? Não sei o que eles pensam, não sei o que eles acham. Mas a gente também, às vezes, como uma própria esses coletivos editoriais, né, que existem, e aí da literatura de publicação. É claro que primeiro a gente precisa traduzir, a gente nem sabe, mas são... E só para... Conte comigo, não estou pressionando, não estou apressando, só para a gente não perder esse projeto de vista também. Não, tudo bem. Ô, Luiz, outra coisa, né? Como eu tenho Marte, Vênus em Gêmeos, tá? Eu estou preocupado com a difusão do conhecimento, sabe? Então, eu sou o tipo de sujeito que eu não me oponho a que vocês façam isso. Sabe aquela personalidade que quer ter concentração sobre as coisas? Bom, se eu não dou o passo, vocês não podem dar o passo. Então, assim, vocês têm toda a liberdade de estabelecer esse contato em nome do núcleo, com as editoras que vocês conhecem. E depois a gente reúne com as pessoas, né, Cauê? Se reúne com as pessoas e vamos. O que é importante, assim, para nós, né? Não, o meu medo, o meu receio, mas pode ser uma bobagem, são os tubarões, assim, sabe? Aquelas editoras muito tubarão, assim, que aí tinha o nosso protagonismo, tá? Afinal de contas, um protagonismo é nosso do coletivo aqui. Então, eu tenho esse medo de que isso ocorra. Então, fique à vontade. Se vocês têm o contato, têm como produzir isso, vamos produzir. A questão toda é a difusão do conhecimento. A gente vai produzir isso, quer produzir, né? E romper, né, com um pouco dessa régua, né? Eu tenho muito medo da régua baixa, né? Eu vejo que vocês não têm medo da régua alta, né? Então, aquela história, né, Edson, na tradição africana tem muito isso, né? Essas metáforas, né? O sapo em fundo de poço, né? Então, o sapo em fundo de poço acha que toda a água do oceano está lá. O Edson é um sapo que já saiu do poço. Então, o Edson conhece o Edson conhece o oceano, conhece sabe? Quando tu tá no fundo do poço, tipo nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica meio... A Luiz viaja bastante, a doutora Silvia, enfim. Quando a gente está no fundo do poço, a gente acha que toda a água do oceano está naquele poço. Então, é importante que a gente aumente a régua. Saiba que o mundo não é só esse mundo que a gente vive. Então, nesse sentido, é importante que a gente faça essa tradução, tá, Luiz? E consiga, se eu posso dar uma linha para vocês, consiga uma editora confiável. Alguém que a gente possa confiar, pessoas que a gente possa colocar o nosso nome e a Catherine, ela possa sentir firmeza. Bom, o pessoal não está brincando de serviço. Porque sabe como é que é a mentalidade? O Edson sabe mais do que eu, né? A mentalidade do norte-americano, seja negra ou branca, eles são objetivos, mas não dá para pisar na bola com eles, porque eles não vêm mais depois, né? Sim. Tá. Eles não é como a gauchada, né? A gauchada, tu vai estar num grupo assim, tu vai dar uma sugestão, o pessoal acha que tu tá te exibindo, né? Tipo, aqui no Rio Grande do Sul é isso, né? Os caras te queimam porque tu deu uma sugestão, teve uma ideia. Pô, se deu uma ideia, bem-vindo, sabe? Tipo, pô, a gente quer resultado, né, Cauê? Aí o Cauê fica mal com o grupo que o Cauê teve a ideia. Aí o pessoal não queria que o Cauê tivesse ideia. Quem tem que ter ideia tem que ter terminado fulano. Isso é bem coisa de região que está bastante atrasada no que diz respeito a essas questões de desenvolvimento das ideias. Então, vocês têm total liberdade. Eu vou repetir isso mais de 1000 vezes. Tem total liberdade. O único cuidado, sempre, é a questão da integridade, né, das editoras, enfim. Saber que o protagonismo é um protagonismo negra, enfim. E que a gente vai fazer todo o restante do trabalho, né? Manter esse contato com a Catherine. Se tiver um tradutor oficial, melhor. Se não tiver, o núcleo tem tradutores, né, Cauê? Temos a Ana Paula, que já faz um excelente trabalho, mas normalmente eles ofertam também um tradutor. A editora grande, ela tem um tradutor. Então, se tu tens um contato com a Boitempo, excelente. Eu tenho um monte de livro da Boitempo aqui. A Boitempo está com excelentes coleções. Eu falei dela, mas na verdade tem várias, assim, eu tenho colegas editoras, coletivos que têm lançado a gente nesse sentido. Na verdade, vou fazer uma pesquisa de editoras que tenham essa linha, e aí queria pedir para os colegas, aqueles que têm interesse em estar participando desse processo, assim,
para depois a gente se organizar e alinhar essas nossas ações, assim, para a gente poder manifestar isso daí até o meio do ano que vem, de repente, e organizar essas frentes, já que o professor deu espaço para isso, e tá aí, porque daí a gente dá firmeza para ele dá firmeza para ela e a coisa acontece. E é por aí. Meu lance é o jogo, né, Luiz? É que às vezes o pessoal não entende, né, Cauê? Eu, como bom filho de Ogum, né, doutora Silvia, eu quero resultado, né? Tipo, a gente quer resultado. E às vezes o pessoal se magoa, porque, tipo assim, mas o professor passou a bola, eu tenho que passar a bola de novo? Bom, pode levar a bola até o gol e fazer o gol. É o time que está ganhando. Não precisa ficar com, né, Edson, quem gosta de futebol, né? Não precisa ficar sem jeito, assim, porque fez o gol. Faz o gol e a gente está feliz. Aí o sujeito chega na frente do gol e fica olhando para mim, não, é para fazer o gol. Então, eu estou dizendo para vocês, façam um gol. Pode usar o nome de vocês, Cauê, pode fazer toda a frente, Edson pode fazer toda a frente, Priscila toda a frente. O importante é que a gente ganhe o jogo. Não precisa formalidades, assim, tá, gente? É coisa nossa aqui do Rio Grande do Sul que a gente tem isso. E aí eu já participei de outros grupos, né, doutora Silvia? Aí a pessoa fica de cara feia contigo porque a Silvia teve uma baita de uma ideia. Não, o time tá ganhando, cacete. Então toca, nem dá consideração para mim, não precisa nem mandar mensagem, entende? Meu meio de ser o leão me deixa muito tranquilo. O professor gosta de astrologia, tá? Eu sou um defensor que a astrologia também é coisa do africano, tá, doutora Silvia? Então, conhecimentos que foram roubados, tá bom? Então, o meu meio do ser o leão, meu Gêmeos e Vênus em Marte, minha Vênus e Marte em Gêmeos me permitem ficar bem à vontade nesse sentido, tá? Eu coloquei lá a página da Catherine no Instagram, no grupo do WhatsApp, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Só cuidem, né? Se vão entrar em contato com ela. Não prometam nada, tá? Só disse que tá, ó, para a gente não se queimar com ela. Ela é muito acessível, mais uma vez, e é uma intelectual negra muitíssimo reconhecida nos Estados Unidos, tá? E que enfrentou uma questão que é bem difícil. Uma intelectual enfrentar uma outra intelectual, que é a Hannah, e ela escrever um livro sobre a Hannah, não é pouca coisa, tá? Então, a gente tem que respeitar muito a Catherine, né? Então, vocês vão observar que o Instagram dela é bem pessoal, assim, ela coloca coisas, tipo, ela não tem ela não é snob, ela não é uma pessoa arrogante, tampouco, mas é uma cabeçona, né? É um ser iluminado, né? Então, o Edson vai nos ajudar nessa, porque eu gosto muito de visualizar as coisas, né? Então, eu já visualizo nós dando banda nos Estados Unidos, né, Edson? Na tua companhia aí, o Edson como é que poderia ser na religião de matriz africana? O que o Edson simboliza, doutor Silvio? É o bará, é o da rua? Como é que é? O que me passou no momento, o Edson e o arco-íris, né? O chumaré, né? Ah, ótimo. Então o Edson vai cuidar disso aí. E a Luísa, eu estou com desconfiança da Luísa, né? O que ela é, doutora Silvia? Uma filha de Oxum? Uma filha de Ansã? Não sei. Não sei, eu não sou adivinho, eu não sou sacerdote. Ou é uma filha de Xangô? Um arquétipo, né? Não sei, pode ser que esteja enganada, né? Porque até o meu, as pessoas também fazem uma certa confusão, mas eu acho que ela vai assim para a linha mais dos guerreiros, dos caçadores. Não sei se estou errado. Sim. Não, beleza, então. Pessoal, então, um bom dia para todos, um bom final de semana, aproveitem, tá? Estou à disposição de todos e todas. Um beijão. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana.